Olá, estamos de volta. Eu sou Laerte Godoy. Minha proposta é falar um pouco da igreja, mas da igreja de Jesus Cristo. E me chegou uma pergunta aqui: qual a igreja verdadeira? Bom, uma boa pergunta, né? E eu estou aqui para responder perguntas, então eu gravo de acordo com as propostas que me chegam. A verdade é que a igreja verdadeira, cada um defende o seu peixe, né? O seu lado. A Igreja Católica diz que ela é sucessora de Pedro e que Pedro autorizou, de uma certa forma, baseado no Mateus 16, 18. Esse versículo autoriza ela. A autoridade é o Papa como sucessor de Pedro. E valoriza a Bíblia quanto à tradição apostólica. As igrejas ortodoxas orientais afirmam que as igrejas são sucessoras. Por exemplo, a anglicana diz que é ela que é a sucessora verdadeira de Pedro, né, da igreja apostólica, a igreja primitiva. Os protestantes afirmam também que o cristianismo originou corrigindo os erros dos séculos passados. E o movimento de restauração, como de São Jeová e Mormons e tal, falando da igreja remanescente, aí tem uma doutrina larga sobre isso, tem doutrina bastante distinta das igrejas tradicionais. Então, que igreja que fica para a gente discutir aqui? E eu quero que você faça perguntas também. A resposta que a gente pode estar dando é que a igreja de hoje, em termos de templos, eu estou falando templos, não representa a igreja verdadeira de Jesus. Prega a palavra, com certeza pregam, algumas pregam, mas não existe um consenso universal, né? O que cada um afirma é o que eu acabei de falar sobre eles que afirmam, mas o que a Bíblia diz da igreja verdadeira? Isso é bom a gente entender, né? E vamos ver se a sua está enquadrada. Ela diz que há um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tá. Então tá bom. Então a igreja é um corpo. A igreja de Jesus Cristo é um corpo. A igreja que você frequenta pode ser e pode não ser um corpo. João diz: nisso saberão todos que eu sou, que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Essa é a igreja que você vai, todo mundo se ama, as pessoas chegam lá, é acolhida, é abraçada, é amada. O pastor tem essa visão de tirar pessoas das ruas, ter uma creche, ajudar pessoas. A sua igreja é aquela que só se reúne para cantar e para ouvir a palavra e ir embora para casa. E os bancos estão até acostumados, né? Quando você chega, você acaba sentando naquele banco. Já ouviu alguém dizer isso? Segundo a Bíblia, a verdadeira igreja é aquela que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá, você pode falar isso e frequentar uma igreja e dizer: eu estou na igreja. Não quer dizer nada. Aquela que vive o amor, aquela que é fiel à palavra, aquela que é fiel aos frutos. Essa semana eu vi um padre e perguntaram para ele o que faz com que a pessoa vá para o inferno. Ele falou: basta não obedecer Gálatas 5:22, que é o amor, fruto. E aí tem 9 coisas importantes que faz você perder a sua salvação. Entre aspas, perder a salvação. Entender, comparar doutrinas específicas, ou seja, a doutrina do batismo. A igreja calvinista batiza nas águas, por aspersão, a católica por aspersão, a outra por imersão. É importante? Não tão importante. O batismo não vai salvar ninguém. A ceia do Senhor, que nunca foi Santa Ceia, que hoje se coloca Santa Ceia, a ceia do Senhor é aquela onde Jesus não está na hóstia, o corpo, e nem o sangue dele está no vinho. Isso é uma invenção do século XII. A igreja não tem respaldo para isso. Mas também tem que existir a ceia. Você pode ter uma ceia na sua própria casa com mais uma pessoa.
Não quer dizer que a igreja tem que ter ceia todo ano, uma vez por ano, cada 5 anos. A ceia é para provar o amor que existe entre nós. Esse é o verdadeiro valor da ceia. Escolher uma igreja com base bíblica, então, estudar a palavra, como faziam os cristãos na casa. Eles viviam nas casas. Portanto, hoje nós não estamos vendo isso, né? Hoje nós estamos vendo o quê? Movimentos. Eu frequentava a Nova Vida e o bispo Roberto Macallis foi o fundador da Nova Vida, um homem que eu admiro até hoje. E eu frequentei muitos anos a igreja, desde 1983, que eu agradeço a Deus dele ter me aceitado como como salvo em Cristo. Só que muitas coisas eu preguei errado, eu falava errado, eu entendi errado. A igreja mudou muito. E hoje nós vemos movimentos de church, aquelas igrejas pintadas, movimento. A igreja virou um ativismo religioso. Muitos estão dizendo isso. Os desigrejados estão fora da igreja porque a igreja não soube acolhê-los, ou porque a igreja soube salvá-los, expulsá-los pelas doutrinas e por tudo mais. Ainda tem pastor que está falando de cabelo, de veste. Quem que aguenta isso tudo? Então, eu acredito muito que a igreja hoje está vivendo um caos. Não é avivamento, essa loucura, essa doidice que existe aí. Muitas igrejas, eu não vou citar nomes aqui na minha cidade, acho que tem muitas, mais de 20 igrejas, tinta de preto, e logo começa aquele show. Eu já fui em várias, eu conheço bem isso. Isso não é igreja. Tem pessoas que têm fé, que vai lá, fé em Jesus, tem. Eles usam a palavra, mas usam a palavra como um segundo plano. O plano principal é a música e a atração. Fora os pregadores que pregam e cobram para pregar, fora as cantoras que cobram para cantar. Eu me lembro de uma ocasião, numa igreja que eu fui, ia chegar uma banda lá para tocar, eles queriam camarim e queriam cerveja no camarim, vinho. Mas se você ouvi-los bater papo assim, é o joio misturado com o trigo. Então a pergunta é: a igreja verdadeira é aquela que pratica o amor, que ela busca o dependente em drogas na rua, que ele tem uma comunidade para ajudar as pessoas, tem um local, abraça as pessoas. Não é aquela igreja que tem culto quarta, sábado e domingo, é a mesma coisa, tem uma escala de pastores, uma musiquinha e tal. Não, eu tenho ido em igreja que eu fico muito triste, me causa uma tristeza enorme. E eu vejo que as pessoas estão cegas. Aí você pergunta: o que você faz? Eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho uma comunhão diária com Deus, e eu não vou à igreja. Se eu estiver aqui, eu vou também, nada me impede, mas eu não tenho visto a palavra pura, como dizia o pastor José Gomes, cristocêntrica, aquela igreja que trabalha e fala do Evangelho e Cristo está no meio. Fico por aqui. Amanhã tem pregação novamente. Pastor Eliseu estará aqui e vai estar pregando sobre salvação. Um abraço muito grande.